investimento em cultura é um investimento muito correto, sabe assim? A gente hoje já tem dados que apontam, por exemplo, a própria Rio Tour divulgou recentemente a movimentação de 5 bilhões no último carnaval. Ou seja, se a gente tem aquele delírio de virar uma Suécia tropical um dia, quando seremos a Suécia tropical? O momento em que estamos mais perto disso é no carnaval. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho, para sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você ser convidado. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre o que está na hora, está quase chegando aí o Carnaval 2026. Carnaval é a nossa pauta de hoje do Conta aí TCM Rio, mas antes, roda a vinheta. Hoje eu tenho o prazer de receber um jornalista, escritor, especialista em carnaval. E você vai perguntar assim, mas Cadu, carnaval no Tribunal de Contas, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai entender por que a gente vai falar de carnaval aqui hoje, até porque está o Brasil inteiro falando sobre o tema. Estou recebendo aqui Fábio Fabato, jornalista, escritor. Quero dar as boas-vindas para você, Fábio. Prazer te reencontrar de outros carnavais. Gostou dessa? Essa expressão tem tudo a ver com a gente. Ver, exatamente, né? Um reencontro de outros carnavais. Prazer falar contigo, grande amigo. E, enfim, falar de carnaval é sempre muito importante, de quanto ele tem de penetração na cidade. Eu acho que a gente tem que debater isso sempre. O Rio, como o Brasil, mas o Rio respira muito carnaval. Nós já vem respirando ao longo desse início de ano, mas respira não só no início do ano, mas também ao longo do ano inteiro. O carnaval acontece o ano inteiro. A gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que a pandemia provou pra gente que a cidade não vive sem o carnaval. Acho que, na verdade, ela cai sem o carnaval. E o carnaval deixa ela muito melhor, muito mais saudável. O carnaval, ele é um agregador salutar para a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que falar de todas essas camadas que envolvem a festa, Perfeito. Sem dúvida. Mas eu trouxe o Fábio aqui hoje para falar sobre o livro que ele está lançando, né? A segunda edição do livro Pra Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos, do Luiz Antônio Simas, com Fábio Fabato, segunda edição revisada. Conta a história aqui dos enredos de carnaval, passando pelo quê? Pela história dos enredos sobre o Rio de Janeiro. Exato. Então vamos começar com esse bate-papo aqui com o Fábio, contando um pouco da história. Por quê? Carnaval tem a ver com educação, com cultura, com valorização da autoestima, principalmente do carioca. Então, Fábio, é com você. Eu queria que você contasse como é que veio essa ideia dessa segunda edição revisada, que vem 10 anos depois. Exato. Primeiro, esclarecer o título, porque para tudo começar na quinta-feira o Enredo dos Enredos. É a prova cabal de que essa festa é uma indústria. Porque tem a quarta-feira de cinzas, o momento da nota 10, nota 9 e tal. E no dia seguinte já começa o próximo carnaval, porque você já começa a pensar nos novos enredos, ou seja, é uma indústria que não para. É uma indústria de ano inteiro. As pessoas têm a visão de que o carro alegórico nasce por geração espontânea. Ele chega ali na curva e não. Você tem uma indústria por trás, carpinteiros, vidraceiros, costureiras. Você tem toda uma dinâmica de pessoas que fazem com que a escola de samba chegue na avenida da forma como chega, como o maior espetáculo da terra. E os enredos de carnaval, eles são essa forma brasileira, muito carioquíssima aqui esse livro, porque nós falamos das escolas de samba do Rio, mas brasileira de contar histórias. A verdade é que a transmissão de saberes de um povo se passa por contação de história, da vovó pro netinho, do vovô pro netinho, enfim, de pai e filho. Então, a escola de samba é uma forma afetiva de aprendermos sobre o Brasil, com a utilização do que eu chamo de multiarte, ou seja, canto, dança, escultura, pintura. Você tem um espetáculo de multiarte a serviço de relatar a nossa identidade, a nossa história. Então essa é a coisa mais linda do mundo. A gente lançou esse livro em 2015, então assim, 11 anos depois a gente sentiu essa vontade de trazê-lo de volta, porque nós tivemos novos carnavalescos chegando, houve uma espécie de passagem de bastão na festa nos últimos 10 anos. Rosa Magalhães, por exemplo, morreu nesse período, Laíla morreu nesse período e tal, e novos carnavalescos surgiram. Leandro Vieira, Leonardo Bora, Gabriel Haddad, Tarcísio Zanon, todos eles acreditaram
acreditando em mensagens muito pungentes, mensagens que chegaram lá atrás no berçário de tudo, ou seja, exaltando personagens históricos, mostrando o valor cultural das escolas de samba. Então essa é a pegada dos enredos dos últimos 10 anos. Um pouquinho antes, ou seja, no início do século XXI, até ali 2012, havia uma pegada muito do carnamarketing e a densidade cultural dos enredos tinha caído um pouquinho. Em 16 a coisa volta. Então a gente sentiu a vontade de fazer isso agora por isso, porque o carnaval nunca esteve tão forte para retratar a sociedade brasileira, para chegar nos corações das pessoas, para dizer muito daquilo que é a nossa identidade, a nossa formação. E o mais interessante, que aí você vai entender também o que eu estava dizendo para as pessoas, né? Aqui para quem está acompanhando a gente no Conta aí TCM Rio. O carnaval conta histórias. Isso. O carnaval, ele traz temáticas que trazem o que é a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro, conta a história através da história. E muitas pessoas acham que os carros... Quando você está vendo o carnaval na televisão, que é aquele espetáculo que virou televisivo, né? Sim, sim. O carnaval antigamente não era um espetáculo televisivo, passou a ser... década de 70 para cá, né? E inclusive a gente tem aqui uma história que faz muito sentido com o carnaval, que a gente já fez inclusive um podcast aqui, que temos um conselheiro que foi o que deu o pontapé inicial para a construção, pontapé inicial. Ele foi um idealizador, né, da ideia do sambódromo, como ele é hoje, que comemorou 40 anos, né, de existência, como ele é hoje, com a estrutura, que é o conselheiro Nestor Rocha. Temos essa história aqui para contar do carnaval e nos orgulharmos sobre isso também. Mas o que eu queria dizer também é o seguinte, o carnaval, a gente pode... Você citou alguns carnavalescos, temos aí o Joãozinho 30 também, né, que traz aí uma história de vida, ele tem muito essa história também da questão social que está inserida dentro do carnaval. E essa contação de histórias que tem a ver com a nossa cultura, com a cultura do Brasil, com a educação, quando a gente olha para as alegorias, quando a gente olha para os carros alegóricos, quando a gente olha para as fantasias, ali tem uma história. Sim. E quando a gente vê, buscando de volta aqui a televisão, quem está assistindo a televisão, se não tem um comentarista ali falando, explicando, ali é fácil. Mas quem está na avenida, assistindo lá na avenida, se você não tem uma coisa muito bem construída... Eu queria que você falasse sobre isso, entendeu, Fábio? Que é uma coisa que mexe muito comigo. Porque as pessoas não têm ideia que quando a escola entra, né, para desfilar, ela conta uma história. Isso. E se ela está bem contada, na arquibancada você consegue ver isso. Quem está e a gente que trabalhou no carnaval durante muito tempo, a gente sabe que tem ali o livro Abre Alas. O cara pode ser o maior especialista do mundo, mas sem a sinopse que a escola entrega, a pessoa não consegue entender o que o carnavalesco colocou ali. Nada de braçada em cima dessa pergunta que eu te fiz. É o famoso libreto da ópera, né? Assim, você tem lá exatamente a teoria do que é mostrado. Agora, o enredo de carnaval, como eu falei, é uma linguagem, uma forma de narrar que o brasileiro inventou. Eu acho essa coisa mais linda do mundo. A gente tem o cinema norte-americano consagrado, a gente tem a música francesa, a gente tem os espetáculos gregos e temos o carnaval carioca, temos os enredos das escolas de samba. Então eu acho isso muito, muito bonito a gente louvar essa forma brasileira de contar histórias. Se não está bem amarrado uma história, sem dúvida alguma, fica mais difícil entender. Por isso que você tem um julgador de enredo ali analisando se há um sentido, de algum modo, seja cronológico, ou mesmo afetivo, ou mesmo que seja uma piração da cabeça do carnavalesco. Mas algum sentido há que ter para que o jurado, de algum modo, chegue a entender aquela mensagem toda e também o público. E para isso existe toda a teoria, ou seja, você tem que acompanhar ala a ala, carro, baiana, comissão de frente para saber o que aquilo representa. Mas o mais bacana é isso, é como aquele espetáculo audiovisual faz um sentido em termos de mensagem. E como ele remonta a origem de tudo, remonta, na verdade, uma forma de manifestação que era desaconselhada há um século. Acho que isso que é o grande barato da escola de samba. Você cita o Joãozinho 30, o Joãozinho 30, ele acaba virando uma espécie de sociólogo intuitivo da festa. Ele é para além do carnavalesco, porque ele pensa a comunidade, os corpos desfilantes, não apenas como mensageiros, mas também como parte dessa engrenagem toda que faz uma escola de samba viver o ano inteiro. Porque qual é a origem da escola de samba? A origem da escola de samba, no início do século XX, são personagens, pessoas ex-escravizados e ex-escravizadas que encontram no abraço afetivo entre elas uma forma de resistir, já que naquela época o Estado não dava condições
condições de sobrevivência. Houve a libertação dos escravizados e escravizadas, mas não houve um abraço social na sequência. Então, há dispositivos de proteção a indivíduos, que são as escolas de samba. E nesses dispositivos há saberes como, por exemplo, batuque, há saberes como culto a orixás, e esses saberes, de algum modo, pavimentam a origem das escolas de samba. O bacana é que ela é tão multi-origens também, porque tem a origem percussiva africana, mas também tem uma lógica processional cristã, de certo modo, porque você tem estandartes, você entra de um lado e sai do outro. Então a escola de samba é esse sarapatel, vamos assim dizer, de referências históricas, a fim de contar histórias para as pessoas de um modo muito afetivo, com samba de enredo, com um toque, uma levada de poesia no coração das pessoas. Ou seja, pessoas que não eram incluídas socialmente criam uma forma de discursar que 100 anos depois, hoje, é a forma mais bonita de se contar a história do Brasil. Olha que barato, olha que festa de resistência em si. Esse é o Carnaval do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu queria que você trouxesse também uma fala que a gente falou, inclusive antes aqui do início da nossa gravação, que é o início da escola de samba mesmo, do Carnaval no Rio de Janeiro, que muitos pensam que é muito recente, mas não é, né? Vai de 1932, o primeiro concurso. Conta essa história pra gente. É muito curioso porque, na verdade, tudo começa com um jornalista, falam tão mal dos jornalistas e nós somos, mas foi um jornalista chamado Carlos Pimentel, que faz a sugestão ao Mário Filho, ao Maracanã. Olha. Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, dizendo assim, era o jornal Mundo Esportivo, fala, pô, o futebol tá parado ali em janeiro, as competições esportivas paradas, que tal a gente criar um concurso com essas escolas de samba que já estão permeando a cidade, um concurso de samba. E aí o Carlos Pimentel sugere isso ao Mário Filho, que acata a ideia, e portanto o primeiro desfile das escolas de samba foi organizado pelo jornal Mundo Esportivo, pelo jornalista Carlos Pimentel e pelo jornalista Mário Filho. Então os jornalistas, de algum modo, tem o dedo nesse começo da história das escolas de samba. Agora, o sambista, muita gente fala, mas o sambista é bobo, foi sendo cooptado e tal. A meu ver, a história dos sambistas é a história de quem sabe negociar muito bem. E você tem caras como Paulo da Portela, que souberam rigorosamente liderar aquele primeiro momento. Na forma de contar essas histórias. Por quê? Nos primeiros 20 anos, 18 anos, de 30 anos, nos primeiros 30 anos, de 32 a 60, com algumas exceções aqui e acolá, você tinha fundamentalmente homenagens a personagens de poder. Presidentes, duqueses, marqueses, do Duque de Caxias ao Getúlio Vargas, entendeu? Ou seja, esses personagens eram os louvados. Foi a estratégia que a escola de samba usou para se manter viva. Ela é uma espécie de veículo de promoção de poderosos. Aí você fala assim, pô, não era tão legal, mas isso de algum modo consolida onde a gente chega. Elas, na verdade, fizeram, olha, vamos esperar aí 30 aninhos e daqui a pouco a gente entra com o pé na porta. E isso acontece nos anos 60, quando Fernando Pamplona, carnavalesco, professor da Escola de Belas Artes, um pensador, um intelectual maravilhoso, que chega no Salgueiro e fala assim, olha, vocês são fundamentalmente pretos, vocês precisam exaltar personagens pretos. Precisamos falar de Zumbi dos Palmares, que tal? Um personagem que não está nos livros didáticos. O Salgueiro, com uma inteligência coletiva muito bacana, entende o momento daquela proposta e eles resolvem fazer Zumbi dos Palmares e é o primeiro campeonato do Salgueiro no empate quíntuplo que houve em 1960. A partir dali, a escola de samba finalmente louva os seus. E tem todo o processo de conexão com o Rio de Janeiro. Nos anos 60, a gente tem o túnel Rebouças sendo aberto, então a Zona Sul, de algum modo, passa a ir para a Zona Norte e conhecer as escolas de samba. Em 1965, o Rio Quatrocentão, as escolas de samba são, digamos, as instituições que celebram fundamentalmente o Rio Quatrocentão. E são todas são convidadas a fazerem o mesmo enredo em homenagem à cidade do Rio de Janeiro. A partir dali, nós já temos o dedo do poder público dizendo, vocês são a coisa mais importante do carnaval. Então nós queremos transformá-los em maior espetáculo da Terra. Então você nota que a conexão das escolas com o entorno, a maneira como lidam com o poder, com a imprensa, isso é que pauta a construção dos enredos de carnaval. Essa relação com o entorno, seja espelhando o entorno, seja iluminando o entorno, porque muitas vezes as escolas de samba propõem reflexões que só vão virar pauta 10 anos à frente, 20 anos à frente, ou seja, elas são fundamentalmente à frente do tempo, é o que pauta esses coletivos. Mais do que nunca a gente está fazendo esse bate-papo aqui com o Fábio Fabato, contando a história do carnaval e por que estarmos aqui num podcast, num Tribunal de Contas,
falando sobre isso? Justamente por isso, porque a gente está aqui entendendo que o carnaval ele não é só curtir a festa popular nas ruas, né? O carnaval de rua, a avenida, toda essa coisa que se transformou num marketing, mas assim, é a imagem do Rio de Janeiro que está sendo levada para fora, o que atrai divisas de geração de renda, geração econômica, e hoje é uma festa bilionária. Sim. Ok, muitas pessoas criticam pela situação em que, de alguma forma, virou uma coisa muito elitista. Mas tem o popular também, né? A gente pensa no popular também. E mais, a gente está falando dessas personalidades todas, mas também eu queria trazer um que você citou há pouco tempo, que é o Fernando Pamplona. O Fernando Pamplona está aqui na capa do livro. Ilustrando, inclusive, né? Exato, exatamente. A ilustração do livro é toda dele. Fernando Pamplona faleceu em 2013. É o primeiro carnavalesco de todos. Foi esse cara que sugeriu que Zumbi dos Palmares fosse enredo do Salgueiro. E ele faria 100 anos agora, em 2026. Ele é de 1926. Então, agora em 2026 ele faria 100 anos, no dia 28 de setembro. Então, também é uma homenagem a esse cara, sabe? É uma homenagem a esses artistas fazedores de cultura popular e de elevação de saberes de povo. Eu acho que é muito isso. O Fernando Pamplona, ele era o cara que falava assim, vocês são importantes. Vocês do Morro do Salgueiro, vocês das outras escolas, precisam colocar na avenida esse discurso que afeta o coração de vocês e a própria vida de vocês. Então, assim, muito mais do que o intelectual branco que chegou no morro para dar ordens, né? Ele, na verdade, de algum modo, ele fomentou que aquelas escolas entendessem o tamanho delas. Eu acho que é isso que é o mais bacana, entendeu? E trazendo de novo para essa nossa realidade aqui, trazer para as escolas, eu fico imaginando, o Fábio, como é que a gente trabalharia isso? Como é que as escolas têm um potencial, por exemplo, a trabalhar o carnaval, né? Um livro como o seu, com uma matéria mesmo, né? Dentro das escolas, porque é a história na sua essência, na sua raiz. Concordo. Eu não sei se já passou pela sua cabeça, a gente está trazendo aqui para o Tribunal de Contas até uma ideia para a própria Secretaria de Educação, quem sabe também colocar isso dentro do próprio currículo, né? Para falar do carnaval, já que ele se fala o ano inteiro, as pessoas não têm essa noção, mas trabalhar isso dentro das escolas, com os enredos. É aquela coisa, fale da sua aldeia e seja universal, né? Assim, eu tenho esse sonho de que os livros de carnaval, não apenas os meus, mas a turma que faz, pavimentem o ensino público do Rio de Janeiro mesmo. Por exemplo, quando o mestre André, José Pereira da Silva era o nome dele, mas foi consagrado como mestre André, fez a primeira paradinha na Mocidade Independente, né, que era o calar de instrumentos para depois o renascer da bateria, aquilo tem um sentido tão importante e civilizatório para aquela comunidade, até porque a Mocidade toca para Oxóssi, que tem um sentido de caçada, e a caçada do axé é basicamente o que a Mocidade faz, por exemplo, quando vai desfilar, ela desce, né, a Avenida Brasil e vai desfilar no centro. A meu ver, quando o mestre André criou a paradinha, ele criou um monumento civilizatório da Zona Oeste. Por que não, por exemplo, um livro sobre a Mocidade não estar nas escolas públicas da Zona Oeste? Para mim, aquele momento é um momento de importância capital para a construção do que é o referencial identitário daquela turma que mora na Zona Oeste. Realengo, Padre Miguel, Bangu, Santíssimo. Então, assim, é fundamental, a meu ver, que os livros de carnaval e os heróis populares do carnaval estejam na literatura dos colégios. Eu acho que isso é fundamental, é falar dos nossos, falar desses personagens que criaram uma festa que diz tanto do nosso coração, da nossa identidade. E eu acho que complementa também toda essa questão também do social, né? De trazer o social de volta para dar visibilidade àquilo que eu estava falando. Quando a gente traz o enredo, quando a gente traz o carnaval, a gente está dando uma cutucada nas elites, de mostrar o que significa as suas próprias raízes. Ou eu tô me equivocando? Não, você está certíssimo. Assim, a cultura popular, isso é verdade no Brasil há 500 anos. Foi ensinado que o brasileiro não deveria amar a cultura popular. De algum modo, por uma questão de elite mesmo, de controle de corpos, secularmente falando, a cultura sempre foi considerada menor. E a palavra festa foi considerada menor, Cadu. E para mim nós temos que dar uma guinada nessa expressão. Festa é um ativo absolutamente fantástico do brasileiro. O brasileiro faz bem festa. Portanto, ele é ótimo. E a festa, ele tem um ativo identitário, o ativo de formação e o ativo econômico. Fazer festa faz bem a saúde, a vida de uma cidade. E historicamente, porque o brasileiro faz festa bem e o povo brasileiro faz festa bem, disseram que festa não é uma coisa séria.
Há uma falsa ideia de que festa não é sério. E por isso, muitas vezes, o carnaval não foi tão apoiado, ou a gente ainda tem uma certa dificuldade de dizer que uma escola de samba na avenida é arte genuína, arte linda, arte do povo. Então, são alguns desafios. Quando nós temos um livro como esse, um livro em que a gente analisa historicamente os enredos de carnaval, prova que essas entidades coletivas refletiram o Brasil melhor do que ninguém nos últimos 100 anos, a gente, na verdade, está querendo dizer que isso é muito forte, muito importante e que precisa de apoio de todo mundo, entendeu? E tirar um pouco dessa história do juízo de valor, né? Porque o brasileiro, o carioca, ele tem essa história, assim, a gente tem o carnaval que vai para o mundo inteiro. E a gente acaba não valorizando o quanto isso é importante, né? Porque, olha, o nosso carnaval ele é exportado não só do Rio para o mundo inteiro, mas também para outras capitais. Porto Alegre, por exemplo, também é uma referência de beber na fonte do que é o carnaval do Rio de Janeiro. Você tem desfile de escola de samba? Você tem desfile de escola de samba com diferentes formações. Até claro que o Rio de Janeiro é sempre uma vitrine, é sempre um espelho. Você tem profissionais até do Rio que vão para Porto Alegre. Sim, eu estou citando Porto Alegre porque é uma referência que eu tenho, né? Que a gente já exportou e eles lá fazem o dever de casa. Como São Paulo também, né? São Paulo hoje também tem um carnaval que é televisionado, também que tem uma referência também, mas referência dá licença, nós cariocas. Exato, a gente acaba sempre sendo uma vitrine e um espelho, né? Você tem, por exemplo, em Manaus, um super desfile de escola de samba. A gente pensa no Amazonas, os bois de Paritins, mas também tem um carnaval muito forte. Por exemplo, a minha Mocidade Independente gerou uma Mocidade Independente lá, que é a Mocidade Independente Aparecida. Olha como o Rio de Janeiro, de algum modo, pavimenta os debates. Assim, o investimento em cultura é um investimento muito correto, sabe assim? A gente hoje já tem dados que apontam, por exemplo, a própria Rio Tour divulgou recentemente a movimentação de 5 bilhões no último carnaval. Ou seja, se a gente tem aquele delírio de virar uma Suécia tropical um dia, quando seremos a Suécia tropical? O momento em que estamos mais perto disso é no carnaval. Você tem pleno emprego, você tem as pessoas mais felizes, você tem a própria capacidade de diálogo e afeto, as pessoas ficam mais... elas proporcionam mais encontros, sabe assim? As pessoas estão mais dispostas à felicidade e a um desenvolvimento à moda brasileira. Eu acho que é isso que a gente tem mais pautado. O carnaval é um tipo de desenvolvimento à brasileira e a gente tem que fomentar isso cada vez mais. Entendeu? Eu quero te fazer uma provocação, porque está me vindo aqui à memória uma coisa interessante. Do carnaval de Veneza, né? Imagina, como é que a gente desconstruiu? Eu fico imaginando lá atrás, na história, né? Como é que a gente faz um comparativo com os carnavais de máscaras, as antigas Saturnalhas. Exatamente. Como nós já tivemos aqui também, que eu sinto até falta, né? Dos bailes, dos bailes à fantasia, né? Dos concursos de fantasia. Banho de mar à fantasia também. Pois é. Então isso... A história, ela vai mudando, né? Ela vai evoluindo. Né? E que nada, tem uma nada coisa contra, de... né? A tradição, a palavra tradição, a meu ver, é uma coisa em movimento. E ela, para mim, ela faz a própria dinâmica da pedra. Se você pegar uma pedra e você vai jogar ela para frente, ou seja, você quer chegar lá na frente jogando uma pedra, de algum modo você vai ter que levar essa pedra para trás. Se você jogar ela daqui para cá, ela não vai tão longe. Para você ir mais longe, ou seja, para você conectar novas mensagens, você tem que beber aqui atrás. E, portanto, você não pode esquecer do passado. Mas, ao mesmo tempo, a tradição empurra para frente. Ela não é estática, ela é em movimento. Então, o mais bacana é a relação desses coletivos, a relação da disputa de rua com a própria rua, ou seja, com os ecos, com os burburinhos, com o que se dá. O carnaval, ele é um espelho dos contextos de época. Ele está ali sempre como aquele agente que tudo observa, que tudo relata, que tudo cutuca ou que tudo abraça. Por isso que, mesmo, o Rio de Janeiro não vive sem carnaval. O Rio de Janeiro precisa do carnaval. A gente pode contar a história dessa cidade, a história desse país, através do carnaval. Perfeito. Agora, para a gente caminhar para o final do programa, a gente sabe também que tudo precisa de controle. Sim. E nós estamos num Tribunal de Contas, né, que faz aí todo o seu papel dentro do controle do dinheiro público. E aí eu queria que você falasse assim, da importância que a gente tem como Tribunal de Contas para essa história também. Claro. Para o carnaval, que de alguma forma é uma festa popular, mas que tem investimentos de recursos públicos. Isso. Então vamos lá. Eu também sou do serviço público, né? Sou da FINEP, né? Trabalho pro governo federal e assim, é fundamental que
a coisa pública seja feita de modo correto, coerente, com prestação de contas, né? Eu acho que o grande desafio mesmo para o carnaval é cada vez mais prestar contas e mostrar para a sociedade o impacto do investimento do recurso público no carnaval, porque o impacto é verdade, assim, ou seja, o que entra de dinheiro, de turismo, de quartos de hotéis ocupados e tudo mais, faz a economia circular e vitamina outros orçamentos, ou seja, um carnaval forte faz com que nós tenhamos educação forte lá na frente, tenhamos saúde forte lá na frente, e por isso que mostrar evidências de que o dinheiro está sendo bem aplicado, que a subvenção está sendo colocada nos desfiles, ou seja, demonstrar isso é fundamental para que os apoios sejam perenes. E os apoios sendo perenes, o carnaval só tende a crescer. E o carnaval crescendo é a cidade que ganha. Então, assim, é muito importante a gente debater a aplicação correta dos recursos e demonstrar também que, assim, o carnaval precisa de apoio público, sim. Apoio público feito com correção, com qualidade e que vai melhorar a vida das pessoas. E com fiscalização. Com fiscalização, sempre. E com controle. Exatamente. Eu acho que é um binômio que se constrói e que vai dar força também para toda essa festa que a gente está conversando aqui agora e de apoio também para que a gente vá evoluindo e cada vez mais. E quebrando falsos preconceitos, né, Cadu? Preconceitos errados, ou seja, assim, o carnaval é muito importante a gente investir em carnaval. Claro que com todo o controle direitinho, para que tudo vá para o devido lugar. Mas é um bem danado que a gente invista no carnaval, porque ele só retorna com coisas boas para a cidade. É um bem do carioca? É um bem do carioca? É um bem público. A gente tem ele, a gente tem que louvar o fato de ter o carnaval. Eu desconfio de que alemães, ingleses, japoneses, se tivessem o nosso carnaval, seriam muito orgulhosos. É verdade. Agora, para a gente fechar, faz alguma referência, assim, se você fosse fazer, claro, né? A gente nunca gosta de enaltecer quem é o filho preferido. Uhum. Mas dentro de tudo isso aqui, eu sei que você é mocidade, não, você já acabou de falar, né? Tá no teu coração. Mas, assim, desses enredos todos, tem algum que você destacaria como... Cadu, esse aqui, acho que de todos esses enredos que a gente já vivenciou nesses últimos anos... vale ressaltar esse enredo aqui. Eu vou destacar 2 enredos e 3 carnavalescos. Ótimo. Que esse livro, de algum modo, exalta. O Ratos e Urubus, Largue Minha Fantasia, da Beija-Flor 89. É uma investigação sociológica, como eu falei do Joãozinho 30, de todo tipo de lixo que permeia a sociedade. Sabe assim, é muito à frente do tempo. Foi numa época eleitoral, quando o Brasil voltava a votar. Ele é de 89, esse enredo. E é um marco, ele está no YouTube disponível, então acho que as pessoas podiam dar uma olhada. Tupinicópolis, da Mocidade, do Fernando Pinto também, que é uma piração deliciosa e que ao mesmo tempo nos dá uma cutucada, que é uma metrópole indígena com referenciais do homem branco, como se os indígenas tivessem ganhado do homem branco. Então, de algum modo, é uma cidade chamada Tupinicópolis, ela é uma cidade ecológica. As guerras que existem em Tupinicópolis são guerras maravilhosas apenas pela ecologia, ou seja, então é uma cidade exatamente que deu certo porque os indígenas venceram e a sua cultura foi foi quem reinou acima de tudo. Agora, eu falei Fernando Pinto e Joãozinho 30. Eu queria fazer uma menção a Rosa Magalhães. Rosa Magalhães num ambiente que tem muitos homens carnavalescos, ela foi uma das principais carnavalescas, né? Faleceu recentemente, né, em 2024, e deixou uma marca fundamental pro Brasil, deixou uma marca fundamental de talento, de revelar grandes histórias. Ela recebe uma homenagem muito justa e importante, fez o prefácio do livro, e o último capítulo é todo dedicado a ela. Você e o professor Luiz Antônio Simas, que a gente tem um carinho também muito, muito grande, que é aí um estudioso também da nossa cultura, da nossa história, sambista também, de boteco, frequenta os melhores botecos do Rio de Janeiro. Agora compositor de samba, ele é compositor do samba do Tuiuti, ele que tem dos Testácios. Exatamente. Então, Fábio, eu queria te agradecer, né, a sua vinda aqui ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro para participar do nosso podcast. Te desejar um ótimo carnaval. Tá chegando, estamos na beira de começar aí os desfiles, que o carnaval não é só desfile na Sapucaí. Exato. É o carnaval popular, é o carnaval de rua, é o carnaval da Intendente Magalhães, que é aquele carnaval mais popular, exato, que o povo está mais próximo. E eu queria te agradecer muito por essa participação aqui no nosso Conta aí TCM Rio. Espero te encontrar mais vezes. E depois eu quero até fazer uma provocação, já que você trabalha na FINEP, para a gente trazer o que a FINEP representa para a ciência
e para a cultura também aqui no nosso país, quem sabe? Sem dúvida. A FINEP é aquela empresa que aposta nos inovadores, ela aposta na ciência e nos inovadores, os inquietos que transformam o Brasil. Então a gente pode ter um papo aqui bem auspicioso. E só posso desejar para todo mundo um feliz carnaval. A gente vai viver aí um momento em que a cidade do Rio de Janeiro é mais bonita, mais interessante. Como no Samba da Mangueira, o Rio toma forma de sambista. Isso é a coisa melhor do mundo. Perfeito. Fábio, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso no livro, muitos livros sendo vendidos aí, acompanhando a história, para aprender mesmo a história e a cultura do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil. A gente vai fechando aqui mais essa edição do Conta aí TCM Rio. Eu te espero na próxima edição. Lembrando para você seguir os nossos canais, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. Até o próximo Conta aí TCM Rio.